Um estudo aponta que a partir do ano de 2032, os evangélicos serão maiores em número de membros entre os brasileiros, superando os católicos. Segundo o estudo, o número de brasileiros adeptos da religião evangélica cresce em média 0,8% ao ano desde 2010, enquanto os católicos diminuem em 1,2% no mesmo período. Com isso, os protestantes ultrapassarão os católicos em quantidade de membros a partir de 2032. Eu, particularmente, não acredito nestes números, uma vez que eles não consideram fatores relevantes e que ultimamente mais têm aproximado verdadeiros católicos e evangélicos do que separado. Exemplo disso é o combate às ideologias impostas nos últimos anos através de governos que patrocinam o aborto, a ideologia de gênero, o fim da família e tantos outros meios contrários à vida cristã e que têm aproximado católicos e evangélicos no combate deste mal. Além disso, o que mais se vê são fiéis deixando de ser cristãos de verdade para se tornarem seguidores das duas religiões que mais crescem no mundo, a nova era e o ateísmo. Sim, o ateísmo é religião. E agora segue a nossa lista dos países com mais protestantes no mundo. O primeiro da nossa lista é o Reino Unido. Segundo o Office for National Statistics, ONS, o protestantismo é a maioria, com o anglicanismo, o metodismo, o pentecostalismo e os batistas em destaque. Uma pesquisa realizada no ano de 2019 indica que cerca de 50% da população se declara cristã, sendo 14% protestante, ou seja, aproximadamente 9,1 milhões de adeptos. A Coreia do Sul vem em seguida e, apesar do atual presidente, bem como a primeira-dama serem católicos, a maioria dos cristãos pertencem a denominações protestantes, incluindo igrejas tradicionais como as igrejas presbiteriana, metodista e batista, assim como várias igrejas pentecostais. O curioso é que na Coreia do Sul se encontra aquela que é denominada a maior igreja pentecostal do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno, afiliada às Assembleias de Deus em Seul. Detentor da terceira maior população cristã da África subsaariana depois da Nigéria e da República Democrática do Congo, a Etiópia possui aproximadamente 63% de cristãos, sendo 18% evangélicos, ou seja, aproximadamente 15 milhões de membros. A Igreja Ortodoxa Etíope permaneceu o órgão religioso mais influente no país, com fortes ligações entre a Igreja, o Estado e a identidade nacional. Se destaca a Igreja de São Jorge, esculpida na rocha, e um patrimônio mundial. País em que o cristianismo é a maior religião, seguido pelo islamismo, o Quênia possui aproximadamente 33% da população se considerando evangélica. Isso significa que aproximadamente 16 milhões de pessoas são protestantes neste país africano. O país com a maior população de muçulmanos no mundo conta com cerca de 20 milhões de protestantes, isso devido a parte do resultado dos esforços de missionários durante o período colonial. Estamos falando da Indonésia. Segundo o censo de 2018, cerca de 7,6% da população se considerava protestante, sendo essa a maior do Sudeste Asiático. A Alemanha vem em oitavo, o país berço de Martinho Lutero, a figura principal da Reforma Protestante, conta com aproximadamente 20 milhões de seguidores do protestantismo contra 22 milhões de católicos. Em seguida vem a República Democrática do Congo, com uma estimativa de fiéis evangélicos variando entre 27% e 47% da população,
dependendo da inclusão ou não de determinados movimentos, grupos e denominações consideradas protestantes. O cristianismo é a religião majoritária no país, com aproximadamente 96% da população se declarando cristã. O segundo país com a maior população do planeta e o quinto com o maior número de protestantes no mundo, pela Índia passaram diversos missionários, sobretudo sob a influência britânica, que levaram a palavra de Deus e fundaram igrejas. O cristianismo é a terceira religião predominante, atrás somente do hinduísmo e do islamismo. Dos cristãos, cerca de 28 milhões são evangélicos. O quinto país da nossa lista é a África do Sul, no continente africano. O cristianismo é a religião predominante, os protestantes são a maioria no país. Segundo um censo, 72% dos cristãos são evangélicos, o que equivale a 36 milhões de adeptos. O Brasil é o quarto país com maior número de evangélicos no mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 2010 o país possuía cerca de 42 milhões de adeptos. Atualmente este número é de aproximadamente 46 milhões. Se destacam no país as Assembleias de Deus, a Congregação Cristã e a Igreja Universal. Inclusive, fiz um vídeo falando das maiores denominações evangélicas do Brasil e convido a todos a assistirem no final deste vídeo. O país mais populoso do mundo conta com aproximadamente 58 milhões de protestantes, colocando-o na terceira posição. Vale lembrar que estes dados podem sofrer alterações significativas, por se tratar de um país em que a religião sofre interferência estatal. O cristianismo na China está entre os que mais crescem no mundo e com um crescimento anual de 10%, estima-se que em 2030 haverá mais cristãos na China do que nos Estados Unidos. Infelizmente, a perseguição religiosa por lá ainda é considerável, o que impede que tanto evangélicos quanto católicos e ortodoxos possam expressar a sua fé tranquilamente, sendo que o ateísmo ainda é a religião predominante por lá. De acordo com o Pew Research Center, a Nigéria tem a maior população cristã de qualquer país da África, com mais de 80 milhões de pessoas, o que na época equivalia à metade da população. A maioria dos cristãos no país é protestante, sendo representados por aproximadamente 60 milhões de fiéis contra 20 milhões se declarando católicos. E o país com maior número de membros protestantes no mundo são os Estados Unidos da América. A maior potência mundial também detém o maior número de evangélicos, com aproximadamente 142 milhões de seguidores, ou 43% de toda a população nacional. O país foi berço de diversas denominações e pastores consagrados, como Martin Luther King Jr., pastor batista e ativista político, líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Diferentemente do que se vê por aqui, nos Estados Unidos é comum algumas igrejas evangélicas possuírem imagens, principalmente no Natal, onde muitas celebram o nascimento do menino Jesus com a montagem do presépio idealizado por São Francisco de Assis. E aí, você gostou do vídeo? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Renato Paiva pelo comentário. Em partes, atendi ao seu pedido. Além disso, vale dizer que estes dados não foram fáceis de encontrar. Foi necessário uma pesquisa profunda para trazer esta informação para vocês. Exemplo disso foi quando disse que o presidente da Coreia do Sul é católico. Dentre outros, foi necessário acessar este artigo em coreano, já que não encontro isso por aqui. No mais, peço que dê uma força se inscrevendo no canal. Basta clicar no botão abaixo de inscrever-se. É rápido e fácil e você nos ajudará bastante para produzir mais conteúdos assim. Segue também a indicação deste vídeo que fiz com as maiores igrejas protestantes do Brasil. E obrigado por terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço e
Até logo!